Bem-vindo ao dia da sua morte. Opa, morte? Mas é isso mesmo. Batismo quer dizer morrer para o mundo e viver para Cristo. Só que agora, de uma forma pública, você vai confessar isso perante a igreja, perante a sua família, perante o mundo. Isso não significa que os problemas vão se acabar, que os boletos também vão ser enterrados ou que talvez outros problemas vão desaparecer. Jamais. Mas significa que o Senhor Jesus tem um vínculo com você e é algo que você vai levar durante a sua caminhada cristã. Até aqui, nós vemos e podemos analisar e aprofundar que a igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos e o exemplo de Cristo no batismo, tudo isso era muito forte. A igreja que nós conhecemos como a igreja primitiva, ela foi uma igreja pulsante, uma igreja missionária. E era muito comum, gente, fazendo uma retomada aqui, o batismo. O batismo vinha como aquele kit de fechamento, sabe? Aquilo que completa a vida do cristão. E isso era muito normal. Para que vocês tenham uma ideia, em Atos 9:18, nós vemos Paulo sendo batizado, isso mesmo, o apóstolo Paulo, assim que Ananias chega, se apresenta, ele está ali debilitado, os olhos ainda, com escamas, diz ali o texto, e ali Ananias ora por ele e ele é batizado. Também a história linda de Cornélio, em Atos 10, ali ele e todos que estavam ali, após receberem o batismo com o Espírito Santo, enquanto Pedro falava, ali, Atos 10, 47 e 48, Pedro olha e diz, olha, o que impede que esses sejam também batizados? Diante do que nós estamos vendo. E mais uma história linda, em Atos 16, 33, para encurtar, a história do carcereiro de Filipos, que se desespera após um terremoto permitido por Deus. Ele pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo? Esse homem é ministrado, ali Paulo e Silas apresentam o evangelho a esse homem, e depois brota o desejo de ser batizado. Uma história linda, gente. Então nós vemos que o batismo era uma marca da igreja primitiva. Além do que nós já aprendemos, obediência, exemplo de Cristo, é uma caminhada de vínculo com Ele. E hoje eu quero focar que o batismo, diante de tudo isso, é para pessoas que se arrependeram e têm consciência disso. Por isso nós não batizamos crianças. Nós respeitamos, como a gente bem fala isso, outras religiões ou até outras linhas de pensamento cristã em relação às crianças, mas nós adotamos essa linha que o batismo é para adultos e conscientes e arrependidos. Então, diante disso, eu quero dizer para vocês que o batismo não é o fim da caminhada também, porque às vezes tem aquela impressão que agora, o que vem depois disso? É um marco importante, mas não é um destino final. A vida cristã continua no discipulado diário. E o mesmo Cristo que chama para o batismo, chama para uma vida de perseverança. Então continue. Como eu disse no início, os problemas não vão acabar, mas você não está sozinho. E diante disso, Cristo prometeu estar com seu povo todos os dias. O Espírito Santo habita em nós, em cada crente, e a igreja caminha junto como uma família espiritual. Então, conte com essa família espiritual e, mais especificamente falando, da nossa família Inspire. O batismo é uma oportunidade para renovação espiritual. Você sabia disso? Tempo de oração nós precisamos ter, tempo para agradecer, tempo para examinar o coração diante de Deus, tempo para reafirmar a confiança no Evangelho. Talvez você está aí preocupado, pensativo, tenso. O dia está chegando. Como nós brincamos aqui, o dia da sua morte, mas é a morte para as coisas que você já entendeu que você não deve fazer, mas que você deve andar em novidade de vida, como diz a palavra do Senhor. Então,
Esse é o tempo que você tem para reafirmar fundamentos essenciais. E conte com ajuda, peça ajuda, não sofra sozinho, porque pecado, vida errada ou atitudes erradas combinam, sabe com o quê? Com isolamento. Quando você esconde, quando você foge daquilo que é comunitário, ou seja, de pedir ajuda, de caminhar com alguém. Até aproveitando, no meu tempo, a gente voltando aí, 1900 e alguma coisa, quando nós falávamos em batismo, ouvia alguém que ia batizar, era muito comum as pessoas terem uma reação assim: nossa, agora batizou, nossa, agora a sua vida, cuidado, você não pode, cuidado. Era um cuidado com medo que muita gente às vezes resistia ou demorava demais para fazer um compromisso. Quer dizer que antes eu não me arrependo? Quer dizer que antes do batismo eu não caminho corretamente? Não! Então, que nós possamos ser tomados desse momento que, independente até do que esteja acontecendo na minha vida, o Senhor opera de uma forma grandiosa e a minha vida com Ele será um diferencial. Lembre-se também daquilo que Deus já fez. Nós temos uma frase no nosso curso que eu acho maravilhosa, que o batismo é algo público, mas é uma confissão de algo que já aconteceu no secreto. Algo maravilhoso que já aconteceu no mundo espiritual, individualmente, agora é um ato público. Então, o batismo aponta para a obra de Deus em Cristo, antes de apontar para a nossa decisão, para a sua decisão. Deus nos chamou, perdoou, regenerou e sustentou cada um até este momento. Eu creio. A iniciativa da salvação pertence ao Senhor. Lembra do que nós já falamos? Que tudo é sobre Ele, é para Ele, e é Ele que é a fonte de todas as coisas, mas isso não significa irresponsabilidade ou até um ato de você andar de qualquer forma. Jamais. É algo compromissado com Ele, mas vem dele. E eu gostaria, e é um conselho que eu quero deixar aqui, que vocês orem por 3 coisas. Humildade para continuar aprendendo. Fidelidade para para perseverar em meio às lutas. Alegria para viver a nova vida em Cristo. Então, humildade para continuar aprendendo. Fidelidade para insistir, perseverar em meio às lutas. E alegria para viver essa nova vida em Cristo. Também gostaria aqui de dizer que o batismo não é uma demonstração de força espiritual, que é algo agora sobrenatural que nada vai bater de ruim na sua porta, jamais. Mas é a dependência clara e consciente de Cristo. Vocês entram nas águas confessando que Jesus morreu e ressuscitou por vocês, e vocês saem delas lembrando que pertencem a Ele. E eu quero deixar um versículo aqui, muito importante, que batismo é esse despertar da consciência, essa renovação na atitude. 1 Pedro 3:21, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O contexto desse versículo está falando ali da forma que Deus tratou o dilúvio, que foi para a condenação, para a limpeza, por conta da corrupção humana. Mas aqui é diferente, é um despertar de uma consciência diante de Deus. Então, a validade do batismo não está naquele que o recebe, no caso você, nem naquele que administra, o pastor ou os pastores no dia, mas, em vez disso, gente, está no caráter daquele que promete o que o batismo significa. E Ele é Cristo, o nosso modelo. Então, Ele os trouxe até aqui e continuará sustentando cada passo de sua caminhada cristã. Renove os seus votos com Cristo e que isso seja notório neste grande dia que está se aproximando. Estamos juntos como família, família Inspire. Que Deus te abençoe e vamos juntos.